19 de junho. O Banco Iniciador de Melhoramentos acaba de iniciar um melhoramento que vem mudar essencialmente a composição das atas das Assembleias Gerais de Acionistas. Estes documentos, toda a gente o sabe, são resumo das deliberações dos acionistas, quer dizer, uma narração sumária, em estilo indireto e seco, do que se passou entre eles, relativamente ao objeto que os congregou. Não dão a menor sensação dos movimentos e da vida dos debates. As narrações literárias, quando se regem por esse processo, podem vencer o tédio, a força de talento, mas é evidentemente melhor que as coisas e pessoas se exponham por si mesmas, dando-se a palavra a todos e a cada um a sua natural linguagem. Tal é o melhoramento que aludo. A ata que aquela associação publicou essa semana é um modelo novo, de extraordinário efeito. Nada falta do que se disse e pela boca de quem disse, a maneira dos debates congressionais. Peço a palavra pela ordem. Está encerrada a discussão e vai-se proceder à votação. Os senhores que aprovam queiram ficar sentados. Tudo assim, qual se passou, se ouviu, se replicou e se acabou. E basta um exemplo para mostrar a vantagem da reforma. Tratando-se de resolver sobre o balanço, consultou o presidente e a Assembleia se a votação seria por ações ou não. Só acionista adotou a afirmativa e tanto bastava para que os votos se contassem por ações, como declarou o presidente, mas outro acionista pediu a palavra pela ordem. Tenha a palavra pela ordem. O acionista: peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que consulte ao senhor acionista que se levantou se ele desiste, visto que a votação por ações, exigindo a chamada, tomará muito tempo. Consultado o divergente, esse desistiu e a votação se fez per capita. Assim ficamos sabendo que o tempo é a causa da supressão de certas formalidades exteriores, e assim também vemos que cada um, desde que a matéria não seja essencial, sacrifica facilmente o seu parecer em benefício comum. O pior é se romperem deste uso e se começarem a fazer das sociedades pequenos parlamentos. Será um desastre. Nós pecamos pelo ruim gosto de esgotar todas as novidades. Uma frase, uma fórmula, qualquer coisa. Não a deixamos antes de posto em molambo. Casos em que a própria referência critica ao abuso perde a graça que tinha a força da repetição. E quando um homem quer passar por insípido, o interesse toma todas as formas, alude a uma dessas chatezas públicas. Assim morrem, afinal, os usos, os costumes, as instituições, as sociedades, o bom e o mal. Assim morrerá o universo, se não renovar frequentemente. Quando, porém, acabará o nome que em cima essas linhas, não sei quem foi o primeiro que compôs essa frase, depois de escrever no alto do artigo o nome de um cidadão. Quem inventou a pólvora? Quem inventou a imprensa? Descontando Gutenberg, porque os Tim a conheciam? Quem inventou o bocejo, excluindo naturalmente o Criador, que em verdade não há de ter visto, sem algum tédio, as impaciências de Eva? Sim, pode ser que na alta mente divina estivesse já o primeiro consolo e a consequente humanidade. Nada afirmo, porque me falta a devida autoridade teológica. Uso da forma dubitativa. Entretanto, nada mais possível que a criação trouxesse já em germe uma longa espécie superior, destinada a viver no eterno paraíso. Eva é que atrapalhou tudo, e daí, razoavelmente, o primeiro bocejo. Como essa espécie corresponde já à sua índole, diria Deus consigo. Há de ser assim sempre, impaciente, capaz de esperar a hora própria. Nunca os relógios que há de inventar andarão todos certos. Por um exato, contar-se-ão milhões divergentes, e a casa em que dois marearam o mesmo minuto não apresentará igual fenômeno 24 horas depois, espécie inquieta que formará reinos para devorá-los, repúblicas para dissolvê-las, democracias, aristocracias, oligarquias, plutocracias, autocracias, para acabar com elas, à procura do ótimo que não achará nunca. E bocejando outra vez, terá Deus acrescentado: o bocejo que em mim é sinal de fastio, que me dá este espetáculo futuro,
também a espécie humana o terá, mas por impaciência. O tempo lhe parecerá eternidade. Tudo que lhe durar mais de algumas horas, dias, semanas, meses ou anos, porque ela dividirá o tempo e inventará almanaques, há de torná-la impaciente de ver outra coisa e desfazer o que acabou de fazer, às vezes antes de o ter acabado. Compreenderá as vacas gordas, porque a gordura dá que comer, mas não entenderá as vacas magras, e não saberá, exceto no Egito, onde porei meu mancebo chamado José. Encheu os celeiros dos anos graúdos para acudir à penúria dos anos miúdos. Falará muitas línguas, Berecite, Ananqué, habeas corpus, sem se fixar de vez em uma só. E quando chegar a entender que uma língua única é precisa, inventar o Volapük, sucessor do parlamentarismo, terá começado a decadência e a transformação. Pode ser, então, que eu povoe o mundo de canários, mas se assim explicarmos o primeiro bocejo divino, como acharmos o primeiro bocejo humano? Trevas tudo. O mesmo se dá com o nome que ensina essas linhas. Nem me lembra em que o ano apareceu a fórmula. Bonita era. E o verbo encimar não era feio. Entrou a reproduzir-se de um modo infinito. Toda gente tinha um nome que encimava algumas linhas. Não havia aniversário, nomeação, embarque, desembarque, esmola, inauguração. Não havia nada que não inspirasse algumas linhas a alguém, às vezes com o maior fim de encimá-las por um nome. Como era natural, a fórmula foi se gastando, mas gastando pelo mesmo modo porque se gastam sapatos econômicos que envelhecem tarde. E todos os nomes do calendário foram encimando, todas as linhas, depois repetiram-se.